Seja muito bem-vindo ao canal Voz do Espírito, onde oramos com fé, autoridade e poder. Hoje você está prestes a entrar em um momento de libertação profunda, cura divina, restauração familiar e ativação espiritual. Esta oração não é comum. Ela é uma convocação dos céus para mudar ambientes, romper cadeias e estabelecer a glória de Deus sobre a sua casa. Antes de começarmos, respire fundo. Prepare o seu coração e declare aqui abaixo: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E se você crê que esta oração é resposta de Deus, já deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal Voz do Espírito, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa cobertura espiritual. Vamos juntos? Então se posicione, porque o céu já está em movimento. Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu entro agora em oração com toda a autoridade do céu que me foi dada pelo sangue do Cordeiro. Diante do teu trono, clamo pela minha família. Eu declaro que esta casa pertence ao Senhor. Minha linhagem está selada com o sangue de Jesus. Toda raiz maligna, toda consagração feita nas trevas por gerações passadas, toda aliança antiga que abriu brechas para o inimigo, eu revogo agora. Em nome de Jesus, cancelo pactos ocultos, promessas feitas a ídolos, cultos que nossos antepassados possam ter praticado em ignorância ou rebelião. Nada do que foi feito antes tem mais legalidade. Eu quebro agora toda a cadeia hereditária. Espíritos familiares que se arrastaram geração após geração, sejam desmascarados e expostos. Nenhuma entidade ancestral tem direito sobre meu sangue. Nenhuma voz do passado pode mais falar mais alto que a palavra viva de Deus sobre minha família. Eu declaro que maldições não se perpetuarão. O ciclo é quebrado agora. Espírito Santo, visita nossa árvore genealógica com teu fogo purificador. Vai queimando tudo que é oculto, tudo que é maldição, tudo que foi firmado em altares de engano. Eu me levanto como intercessor da minha geração, como voz profética de libertação. Toda legalidade espiritual concedida ao inimigo seja agora anulada pelo decreto celestial do sangue que fala mais alto. Que toda idolatria disfarçada seja exposta e consumida pelo fogo santo de Deus. Onde houve pacto, eu declaro nova aliança com o céu. Onde houve consagração às trevas, eu consagro agora ao Deus vivo. Onde houve promessas diabólicas, eu levanto promessas eternas baseadas na tua palavra. A tua aliança é superior, eterna, inquebrável. Eu profetizo: nenhum espírito de ruína vai permanecer. Nenhum ciclo de dor será repetido. Nenhuma influência espiritual dos nossos antepassados tem mais voz. Espíritos de morte, vícios, adultério, miséria, traições, doenças hereditárias, divisão, frieza espiritual, caiam por terra agora. A autoridade de Jesus está sobre nós. E onde a luz entra, as trevas têm que fugir. Eu declaro que esta casa será conhecida como um altar de adoração, um território marcado pela glória de Deus. Senhor, entra nos quartos, nos corredores, nas memórias da infância. Visita as lembranças dos nossos pais, as histórias escondidas, os segredos de família, os pecados não confessados, as palavras ditas com ódio, os pactos firmados com medo, a ignorância espiritual, e transforma tudo com tua luz. Onde havia trevas, haja luz. Onde havia dor, haja cura. Onde havia divisão, haja restauração. Onde havia silêncio, haja testemunho de vitória. Eu clamo agora pela redenção da nossa linhagem. Senhor, ergue um novo legado, um legado de fé, de santidade, de adoração, de bênçãos acumuladas. Que os próximos que vierem, filhos, netos, bisnetos, não herdem as dores do passado, mas recebam a herança de vitória, de presença divina, de intimidade contigo. Eu profetizo uma geração cheia do Espírito Santo, marcada pelo teu selo, invadida pela tua graça. Toda legalidade maligna foi revogada. Todo direito de possessão foi anulado. Todo ciclo foi quebrado. Todo jugo foi despedaçado pelo poder da unção. Eu profetizo liberdade familiar completa, lares restaurados, filhos voltando para casa, casamentos firmados na rocha, relacionamentos reconstruídos com amor, honra e temor do Senhor. Levanta-se agora o Deus da minha família.
Levanta-se o leão da tribo de Judá para rugir contra os inimigos da minha casa. Toda feitiçaria contra nosso lar, todo despacho, toda oferenda, toda maldição falada, toda oração contrária, todo voto feito em nome da nossa linhagem, seja queimado agora pelo fogo do Deus vivo. Nenhuma arma forjada contra esta família prosperará. Nenhuma seta lançada terá êxito. Nenhum laço de morte será concretizado. Eu declaro o fim de todo ciclo de perdas repetidas, o fim de doenças cíclicas, o fim de vícios hereditários, o fim de filhos desviados, relacionamentos quebrados, casas divididas. A bênção do Senhor desce como chuva sobre este lar. A glória de Deus entra como vento impetuoso neste ambiente. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, e eles cercam agora cada canto da minha casa. Todo altar demoníaco que foi erguido contra esta família está agora em ruínas. Todo espírito familiar que tentava se esconder em tradições, hábitos, maldições ou heranças espirituais, saia agora. Em nome de Jesus, seja expulso. Repreendo com autoridade todo o controle espiritual exercido pelas trevas, todo espírito monitor, toda vigilância maligna feita sobre esta casa, toda opressão noturna, toda contaminação que passou por gerações. Acabou. Chega. Basta. Em nome de Jesus está quebrado. E eu clamo agora por restauração completa. Restaura os sonhos da minha família. Restaura os valores. Restaura os dons que estavam adormecidos. Renova os corações. Cura as feridas antigas. Sara os traumas que impediam o fluir do Espírito. Senhor, libera perdão dentro de nós. Reconciliação entre irmãos, cura entre pais e filhos. Que tua presença se torne visível neste lar, que este seja um lugar onde teu nome é exaltado dia e noite. E não apenas isso, Senhor, faz desta casa uma referência de milagre, um sinal visível da tua glória entre os homens. Que os vizinhos vejam e digam: Deus está ali. Que o teu Espírito não apenas visite, mas habite. Que os teus anjos façam morada. Que os céus permaneçam abertos sobre nós, e que, a partir desta libertação, surjam testemunhos que alcancem outras famílias, que inspirem outras casas, que levem outros lares à tua presença. Senhor, eu clamo. Espírito Santo, entra agora com o teu bálsamo no centro dos meus pensamentos. Vem com o teu poder varrer tudo que é peso, tudo que é engano, tudo que é medo, tudo que é confusão. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de tormento, toda opressão que se disfarça de preocupação, todo medo paralisante, toda ansiedade sufocante, todo desânimo pesado, toda tristeza profunda, toda confusão mental, toda angústia que não tem nome, seja arrancada agora pela raiz. Em nome de Jesus eu declaro: minha mente pertence ao Espírito de Deus. Meus pensamentos serão alinhados com os céus. Minha alma será livre. Todo pensamento suicida, todo eco de rejeição, toda lembrança maligna que prende a alma no passado, eu corto agora. Em nome de Jesus, que seja lançado ao abismo toda seta de esgotamento emocional, toda exaustão sem causa, todo desgaste sem motivo, seja desfeito agora. Eu profetizo leveza, paz, renovação espiritual. Que o Espírito Santo tome o controle do meu interior. Espírito de vida, sopre dentro de mim agora. Eu oro contra os gritos silenciosos da alma, contra tudo que me impede de sorrir, contra essa voz maligna que acusa, que aponta falhas, que mente sobre meu valor. Eu declaro que não sou o que os traumas dizem, nem o que o passado grita. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho a mente de Cristo. A minha alma não será mais morada de fantasmas do ontem. Não haverá mais morada para ressentimentos, nem para a dor que envelhece por dentro. Pai, toca agora na química do cérebro. Toca na memória. Toca no sistema emocional. Cura depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, transtornos de ansiedade, insônia, explosões emocionais, surtos. Onde há desequilíbrio, que haja restauração. Onde há escuridão, que a luz de Cristo brilhe. Espírito Santo visita as profundezas da alma, aquelas gavetas trancadas, onde estão guardadas feridas antigas, palavras que machucaram, gestos que marcaram. Vai curando tudo com teu amor.
Eu me levanto agora contra todo espírito controlador, contra vozes espirituais que tentam dominar pensamentos, roubar a identidade, gerar confusão. Em nome de Jesus, eu silencio todas elas, toda obsessão, toda compulsão, todo vício mental, seja quebrado. Toda mente dividida, todo espírito de dúvida, de confusão, de oscilação emocional, seja calado agora. Que haja paz, que haja clareza, que haja foco. Espírito Santo, derrama agora tua unção sobre os pensamentos. Ensina-me a pensar com fé, a sonhar de novo, a planejar sem medo, a imaginar com ousadia. Restaura o brilho nos olhos, o entusiasmo pela vida, a coragem para seguir. Nenhuma opressão vai dominar a minha alma. Nenhuma depressão vai me paralisar. Nenhuma ansiedade vai tomar o trono que pertence ao Príncipe da Paz. Eu declaro sobre mim e sobre minha casa. Seremos livres na mente e na alma. As correntes que nos prendiam no invisível estão sendo quebradas agora. Nenhum trauma vai definir o nosso futuro. Nenhum diagnóstico vai limitar a nossa fé. Nenhuma palavra negativa vai envenenar nossa esperança. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu oro também contra laços emocionais tóxicos, contra vínculos de alma que drenam, que paralisam, que manipulam. Todo relacionamento que foi porta para a destruição emocional, seja fechado agora. Restaura minha identidade, Pai. Me ajuda a enxergar quem sou em Ti. Me livra de dependências emocionais, de vícios afetivos, de pessoas que o inimigo usou como armadilhas. Levanta uma muralha em volta da minha mente, que o Teu sangue cubra os meus pensamentos, que nenhuma seta inflamada do maligno consiga mais atingir meu interior. Nenhuma acusação do inferno prevalecerá, nenhuma opressão mental ficará de pé, nenhum bombardeio emocional continuará. Eu declaro que recebo agora um novo espírito, um novo coração, uma nova disposição. Senhor, entra agora com cura nas emoções que nunca amadureceram. Entra onde há dor não resolvida, onde há raiva mal direcionada, onde há culpa que não foi tratada. Entra nos silêncios que me sufocaram, nas palavras que me mataram por dentro. Tua voz é maior, tua presença é mais forte, teu amor é mais profundo. Onde o inimigo quis me destruir de dentro para fora, o Senhor está me reconstruindo agora. Eu renuncio toda mentira que me contaram, toda mentira que eu acreditei, todo rótulo que o mundo me deu, toda palavra que tentou me definir longe da tua verdade. Eu arranco agora, em nome de Jesus. Minha identidade está no céu. Eu sou teu. Fui comprado por preço de sangue. Tenho propósito, tenho destino, tenho unção, tenho promessas, e minha alma vai florescer na tua presença. Senhor, eu te dou liberdade total para reconfigurar minha mente, para alinhar meus pensamentos, para corrigir o que precisa ser corrigido, para arrancar o que precisa ser arrancado, para curar o que precisa ser curado. Derrama sobre mim o espírito de sabedoria, de discernimento, de equilíbrio, de domínio próprio. Eu quero pensar com o céu, sonhar com o céu, me emocionar com o céu, sentir como o teu filho sentia. Todo o labirinto que me aprisionava na mente está se desfazendo. Todo ciclo de pensamentos destrutivos está sendo quebrado. Todo tormento está sendo silenciado. Toda lembrança que paralisava está sendo curada. Todo eco da dor está sendo dissipado. Toda voz maligna está sendo calada. E em lugar de confusão, entra paz. Em lugar de medo, entra ousadia. Em lugar de dor, entra alegria. Espírito Santo, sopra sobre mim agora. Sopra a vida onde havia morte emocional. Sopra a cura onde havia feridas abertas. Sopra a esperança onde havia desesperança. Sopra amor onde havia rejeição. Sopra clareza onde havia nevoeiro. Sopra força onde havia esgotamento. E firma meus passos sobre a rocha que é Jesus. Senhor, eu me levanto agora em autoridade e eu declaro: minha noite será santa. Meu sono será guardado. Meu ambiente será blindado pela presença do Altíssimo. Espíritos que rondam à meia-noite, que buscam brechas nos quartos, que sussurram medo e perturbação. Em nome de Jesus, batam em retirada. Espíritos que andam em corredores invisíveis, que lançam pavor, paralisia do sono, pesadelos,
sonhos malignos, visões distorcidas, projeções espirituais demoníacas. Eu vos repreendo agora com o fogo do Espírito Santo. Minha casa não é campo de operações das trevas. Meu quarto não é terreno para o inimigo. É lugar de paz, refúgio da presença. Todo espírito enviado por feitiçaria para se manifestar em forma de vulto, assombração, paralisia, ruídos estranhos, odores malignos ou sensações de toque espiritual à noite, desapareça agora. Seja queimado pelo fogo de Deus, seja desmascarado e expulso. Eu invoco agora a presença do Senhor no ambiente onde durmo. E eu declaro: este lugar é território sagrado. Toda a opressão noturna que vinha para me atormentar, roubar o sono, causar insônia, lançar pensamentos malignos, manipular meus sonhos ou me cansar espiritualmente enquanto deveria estar descansando, eu corto agora. Todo portal aberto por palavras ditas antes de dormir, por entretenimentos impuros, por medos guardados no coração, por ambientes espirituais contaminados. Eu fecho agora no nome de Jesus e abro o portal da glória. Senhor, cobre minha cama com teu sangue. Cobre meu travesseiro com teu óleo santo. Cobre as paredes do meu quarto com a tua presença manifesta. Coloca uma cerca de anjos ao redor da minha casa durante toda a madrugada. Que tua luz brilhe até nos cantos onde a escuridão gostava de se esconder. Nenhuma sombra tem lugar aqui, porque a tua glória é como fogo ao redor de mim. Declaro agora libertação para todos que vivem perseguições noturnas. Liberto aqueles que dormem com medo. Liberto os que acordam cansados. Liberto os que têm sonhos recorrentes de morte, queda, perseguição, afogamento, confusão, perdas, presença de cobras, aranhas ou seres distorcidos. Esses sonhos são agora cancelados. Eles não têm mais direito legal. Eu os proíbo de retornarem. Todo altar de bruxaria, macumba, voodoo, despacho, oferendas, encantamentos ou pactos feitos à meia-noite, seja agora desfeito pelo poder do nome de Jesus. Que o Senhor levante-se como guerreiro em meu favor, com espada desembainhada, para cortar toda linha espiritual de ataque lançada nas madrugadas. Nenhuma alma penada, nenhuma invocação, nenhuma visita espiritual indesejada prevalecerá. Repreendo agora, em nome de Jesus, espíritos de íncubos e súcubos, que tentam estabelecer laços espirituais de abuso e opressão sexual noturna. Todo espírito da sensualidade maligna, toda pombagira, todo Exu enviado para aprisionar minha alma durante o sono, todo toque maligno, toda influência demoníaca, eu expulso agora. Queima com fogo, Senhor. Não aceito visitação das trevas. Meu corpo é templo do Espírito Santo até quando repousa. Declaro que meus sonhos serão restaurados. Serão fontes de revelações divinas. Receberei direções espirituais. Meu sono será profético e não opressor. Terei visões de Deus e não pesadelos. Terei descanso no espírito e não guerra nas madrugadas. Todo espírito que usava as horas da noite para lançar cansaço, desânimo, doenças, ataques emocionais e amarras, eu desfaço agora. Senhor, unge minha mente antes de dormir. Que meus últimos pensamentos do dia sejam consagrados a Ti. Que nenhuma brecha seja deixada. Que minha última palavra seja oração. E meu último suspiro antes de fechar os olhos seja em Tua direção. Que até meu descanso seja forma de adoração. Coloco aos Teus pés todos os que têm medo da noite. Todos os que não conseguem dormir. Todos os que despertam em pânico, em agonia, sentindo opressão ou vendo vultos. Eu clamo agora por libertação total, que venham testemunhos de noites tranquilas, de paz restaurada, de livramentos invisíveis, de presenças malignas que sumiram da noite para sempre. E profetizo, essa casa será conhecida como lugar de descanso em Deus. Nenhuma opressão permanecerá, nenhuma energia maligna resistirá, nenhuma atividade espiritual das trevas será tolerada, porque o Senhor estabeleceu vigília de anjos, muro de fogo e cobertura espiritual inquebrável sobre mim e sobre os meus. E aqueles que oram por filhos pequenos que choram sem razão à noite, por bebês que se agitam, por crianças com pesadelos frequentes, eu declaro: o Senhor coloca agora um manto de paz sobre cada quarto.
toda influência oculta sobre o descanso deles, toda tentativa das trevas de se infiltrar pelas brechas espirituais, seja queimada agora. Senhor, unge minha porta com teu sangue, unges as janelas com tua autoridade. Nenhuma seta voará de noite que me atinja, nenhum espírito que anda na escuridão encontrará entrada. A glória do Senhor será meu escudo até mesmo enquanto descanso. O meu espírito permanecerá conectado ao teu, mesmo enquanto meus olhos estiverem fechados. Em nome de Jesus eu declaro guerra santa contra toda forma de macumbaria, bruxaria, voodoo, magia negra, encantamento, invocação maligna, simpatia demoníaca, despacho encruzilhada, oferendas a entidades malignas, votos feitos em nome da minha vida. Levanto-me em espírito com o escudo da fé e a espada do Espírito, para destruir toda trama do inferno forjada contra mim e contra os meus. Eu declaro: nenhuma obra das trevas permanecerá de pé diante do nome que está acima de todo nome. Eu invoco agora o poder do sangue de Jesus sobre toda a feitiçaria que foi feita contra meu nome, minha imagem, minha foto, meus pertences, meu cabelo, minhas roupas, meu endereço, meus dados, minha família ou minha casa. Tudo que foi enterrado, oferecido, queimado ou lançado espiritualmente, agora é cancelado, anulado, destruído. Que o fogo consumidor de Deus caia agora sobre cada ponto de contato usado por feiticeiros, pais de santo, bruxas, médiuns, magos ou qualquer outra prática oculta para tentar afetar minha vida. Eu clamo pelo fogo do Deus Altíssimo para queimar altares de demônios, cinzas, bonecos, velas, amuletos, búzios, cartas, pactos escritos ou verbais, oferendas nas encruzilhadas, sangue de animais sacrificados, assinaturas espirituais ocultas. Que tudo seja consumido agora. Repreendo com autoridade todo espírito que foi enviado por meio dessas práticas, todo Exu invocado, toda pomba-gira manipulada, todo tranca-rua, todo espírito de morte, todo espírito de confusão, separação, miséria, enfermidade, loucura, vício, opressão ou tragédia. Se apresentem agora, e em nome de Jesus, eu ordeno: saiam, vão embora, saiam das minhas finanças, da minha saúde, da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, da minha mente, do meu corpo, da minha alma. Nada que vem das trevas prevalece sobre quem é guardado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor é minha fortaleza, minha torre segura, minha rocha firme. Eu estou escondido sob suas asas, e nenhuma seta lançada contra mim prosperará. Nenhuma mandinga funciona onde há adoração verdadeira. Nenhuma macumba resiste ao som do nome de Jesus. Nenhuma magia negra suporta a presença do Espírito Santo. Senhor, revela agora todo laço oculto, toda maldição falada por lábios invejosos, toda palavra de maldição lançada disfarçada de conselho, toda oração contrária feita em segredo, toda manipulação espiritual feita por terceiros, seja agora cancelada. A justiça do Senhor se levanta neste momento, e todos os que lançaram obras contra mim sem arrependimento, que sejam confrontados pelo poder do Altíssimo, que se arrependam, que vejam que há um Deus vivo e verdadeiro que responde com fogo. Repreendo toda a amarração feita para impedir minha vida de andar, toda trava no ministério, toda estagnação inexplicável, toda confusão sem causa, toda derrota repetitiva, toda porta fechada injustamente. Eu declaro que é obra das trevas e agora é quebrada. Todo laço que ligava minha vida a ciclos de fracasso, que seja destruído em nome de Jesus. Eu avanço, eu prossigo, eu não sou mais vítima de feitiçaria. Espírito Santo sopra com força agora. Vai varrendo toda a sujeira espiritual que a feitiçaria deixou. Limpa minha mente de setas envenenadas. Limpa meu espírito de opressão disfarçada. Quebra todo o véu de engano, toda a névoa que foi lançada para confundir meu caminho. Mostra-me o que estava oculto. Expõe toda a influência maligna que vinha disfarçada. Mostra rostos, situações, palavras, alianças que o inimigo usava em segredo para me aprisionar. Senhor, eu peço agora que o teu fogo entre até nas raízes espirituais da minha família.
Se algum antepassado deu legalidade à bruxaria, se houve consagrações feitas a entidades, promessas feitas em troca de favores espirituais, pactos com espíritos guias ou com santos sincretizados, eu cancelo agora. Toda herança de feitiçaria foi quebrada, toda legalidade foi anulada, e o trono do Senhor foi estabelecido no meu sangue. Eu clamo também pela libertação de todos que estão sendo perseguidos espiritualmente neste momento, que estão com dores físicas sem explicação, com sensação de peso no corpo, cansaço contínuo, sonhos recorrentes com morte, presença de sombras, vultos, vozes, objetos quebrando sem motivo, ataques espirituais no meio da madrugada. Que o Senhor liberte essas vidas agora, que o teu fogo os envolva, que eles sintam a presença real do Deus que não perde batalha. E todo espírito de retaliação que tenta se levantar contra mim por causa desta oração, eu te repreendo agora. Não há espaço para contra-ataque onde há cobertura divina. Toda tentativa de vingança espiritual das trevas será frustrada. Os anjos do Senhor estão em volta de mim, e cada palavra liberada aqui é selada no céu. Pai, unge minha boca com autoridade. Que cada palavra que eu liberar a partir de hoje seja espada. Que cada clamor seja flecha certeira. Que cada intercessão seja terremoto no reino espiritual. Eu não vou mais recuar. Não vou mais tolerar. Eu fui chamado para romper com toda maldição e é isso que estou fazendo agora. Toda aliança feita em nome do meu nome com o reino das trevas está quebrada. Toda assinatura espiritual, todo voto secreto, toda entrega feita em rituais, foi apagada pelo sangue de Jesus. Não existe mais vínculo, não existe mais domínio. Eu sou livre, eu sou ungido, eu sou lavado, eu sou separado para Deus. E eu profetizo, todo o campo da minha vida que estava contaminado por feitiçaria será agora campo de milagre. Toda a área afetada será área restaurada. Toda a parte onde o inimigo tentou destruir será a parte onde Deus vai fazer o inimaginável. Onde houve trevas, haverá luz. Onde houve destruição, haverá reconstrução. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Senhor, eu me levanto com autoridade contra todo tipo de enfermidade. Eu declaro cura divina sobre meu corpo, minha mente, meu sangue, meus ossos, meus órgãos, minhas células. Toca agora, Senhor, com teu poder sobrenatural. Eu declaro, todo mal que foi enviado para atingir minha saúde, seja quebrado agora em nome de Jesus. Todo dardo inflamado do maligno que tentou se infiltrar no meu corpo em forma de dores inexplicáveis, cansaço fora do normal, desânimo físico, pressão sem causa, peso nos ombros, doenças sem diagnóstico, eu cancelo agora. Todo mal lançado por inveja, feitiçaria, palavras malditas ou transferências espirituais ocultas, seja desfeito pelo sangue de Jesus. Espírito Santo, sopra a vida onde a morte tentou se instalar, onde médicos disseram que não há solução, onde exames trouxeram desespero, onde a ciência se limitou. Entra agora com tua glória. Restaura órgãos, ativa sistemas, limpa artérias, fortalece ossos, renova tecidos. Que tua unção percorra o corpo como rio de águas vivas, levando embora todo veneno espiritual, toda raiz de enfermidade, toda obra maligna alojada no físico. Senhor, toca nos olhos, que vejam com clareza. Toca na audição, que ouçam sem ruído. Toca na coluna, que se endireite. Toca nas articulações, que voltem a funcionar. Toca no sangue, que volte a fluir com vida. Toca nos pulmões, rins, fígado, pâncreas, estômago, coração, que recebam um toque direto do céu. Eu profetizo cura sobre o sistema nervoso, digestivo, cardiovascular, respiratório, hormonal, imunológico. Cura completa. E onde houver espíritos de enfermidade escondidos sejam agora desmascarados. Eu os repreendo com autoridade. Espírito da dor crônica, espírito de enfermidade hereditária, espírito de opressão física, espírito de peso, espírito de enfermidade sem causa, espírito de morte lenta. Saiam agora em nome de Jesus. Todo espírito de câncer, AVC, diabetes, paralisia, úlcera, fibromialgia, artrose, miomas, infertilidade, doenças autoimunes,
Batam em retirada. O sangue de Jesus é vida, e ele está neste corpo. Eu declaro que todo diagnóstico maldito será revertido. Toda palavra médica que foi como sentença será transformada em testemunho. Toda enfermidade usada pelo inimigo para tentar matar sonhos, atrasar ministérios, paralisar destinos, será envergonhada pelo poder de Deus. Porque maior é aquele que está em mim do que qualquer doença que se levanta. Senhor, eu oro por cura na mente também, que todo desequilíbrio químico seja regulado, que toda ansiedade, depressão, insônia, estresse excessivo, compulsão, síndrome do pânico, sejam tratados agora pelo teu Espírito. Cura as emoções adoecidas, as feridas abertas, os traumas que adoecem o corpo. Muitas dores físicas vêm da alma ferida. Por isso, cura por completo, Senhor. Declaro que a tua palavra se levanta sobre minha saúde. Tu és o Deus que sara. Tu és a fonte da cura. Tu és a própria vida. E quando o Senhor sopra, a enfermidade tem que sair. O que estava morto revive. O que estava atrofiado se fortalece. O que estava doente se regenera. Nada resiste ao toque do Criador. Espírito Santo, visita agora hospitais, quartos, leitos, casas onde há alguém clamando por um milagre. Visita o idoso que perdeu a esperança, a criança que sofre calada, o jovem que está no leito, o adulto que já tentou de tudo. Que o teu poder flua por esta oração e entre onde nenhuma medicina pode entrar. Cura onde o remédio falhou, restaura onde a cirurgia não alcançou, toca onde ninguém pode tocar. E eu declaro: este corpo é templo do Espírito Santo. Ele não é casa para doenças, não é morada para dores, não é domínio de espíritos malignos. O corpo será forte, leve, saudável e cheio de vigor para cumprir o chamado do Senhor. Toda doença que tentou se alojar para limitar, envergonhar, atrasar ou destruir, está sendo retirada agora. E em seu lugar, entra vida. Levanto um clamor por quem tem doenças hereditárias. Eu cancelo agora toda herança maligna, câncer de família, diabetes genética, problemas cardíacos recorrentes, doenças emocionais passadas por gerações, infertilidade familiar, desequilíbrios hormonais transmitidos por sangue. Eu declaro: minha linhagem foi purificada pelo sangue de Cristo. A genética de Deus está em mim. Eu declaro que todo sintoma que assusta, que causa medo, que desestabiliza, será dissolvido. A dor vai desaparecer. O caroço vai sumir. O nódulo vai secar. A febre vai cessar. O batimento vai se normalizar. O exame será revertido, porque a fé está sendo ativada. E quando a fé se manifesta, o milagre acontece. E eu profetizo sobre todos que estão nesta mesma oração. Haverá testemunhos de cura. Haverá exame antes e depois. Haverá laudo cancelado. Haverá médico impressionado. Haverá glória sendo compartilhada. Porque esta oração não é apenas palavras. Ela carrega o poder do Espírito de Deus. Senhor, eu te busco agora como fonte de toda provisão. Eu não venho como um pedinte diante de ti, mas como filho que tem herança. Com autoridade no nome de Jesus, eu me levanto agora contra toda a amarração financeira, todo ataque espiritual contra minha prosperidade, todo laço invisível que trava minha vida econômica. Eu declaro: chegou o tempo de romper. Repreendo com autoridade todo espírito de miséria, toda escassez sem causa, todo ciclo financeiro repetitivo de perda, dívida, vergonha e frustração. Seja quebrado agora. Eu quebro em nome de Jesus toda maldição hereditária que carrega pobreza. Toda palavra lançada sobre minha vida dizendo que eu nunca teria nada, que eu nasci para sofrer, que dinheiro é maldição, que não dou certo nos negócios, eu cancelo agora. Essas vozes não me representam. Eu ouço a voz do meu Pai Celestial. Ele é dono do ouro e da prata, e eu sou filho da abundância. Senhor, entra com tua luz em todas as áreas ocultas da minha vida financeira. Se há brechas espirituais, revela. Se há alianças erradas, mostra. Se estou ligado a ambientes, pessoas ou comportamentos que roubam minha colheita, expõe agora, porque não quero mais perder. Não fui chamado para viver de migalhas, mas para transbordar. Eu declaro: todo devorador espiritual que estava se alimentando da minha renda, da minha carteira, da minha empresa, do meu salário, seja agora lançado fora.
Todo espírito sugador, espírito de atraso, espírito de escassez, espírito que tranca portas, eu os expulso agora. Em nome de Jesus eu comando o destravar financeiro da minha vida. Toda amarração feita contra minha área profissional, toda inveja lançada contra minhas conquistas, todo olho grande sobre minhas finanças, todo feitiço lançado para bloquear minhas promoções, meus contratos, minhas vendas, meus projetos, minhas ideias, queime agora. Que o fogo do céu caia sobre todo feitiço de escassez, sobre todo laço de miséria, sobre toda a rede invisível que segura minha provisão. Senhor, libera anjos agora para guerrear nas regiões celestiais em meu favor. Que anjos com espadas flamejantes entrem em cada ambiente onde minha prosperidade foi atacada. Que haja guerra espiritual contra todo altar de miséria erguido em meu nome. Que sejam derrubados os altares onde amaldiçoaram meu nome, minha família, meus bens, minha mente empreendedora. Eu consagro agora minha carteira, minhas chaves, meus negócios, meus contratos, meu nome, minha reputação profissional, minhas ideias, meus dons, minhas habilidades, meus projetos, meus contatos, tudo nas tuas mãos. Porque quando o Senhor toca, nada permanece travado. Tudo que estava parado se move. Tudo que estava bloqueado se destrava. Tudo que estava escasso floresce. Pai, eu oro também por quem sofre com dívidas, por quem vive em agonia financeira, por quem não vê saída. Que essa oração seja como destravamento espiritual, que portas novas se abram, que fontes alternativas surjam, que sabedoria seja liberada, que venha a organização sobrenatural, que o favor se manifeste, que aquilo que parecia impossível se torne realidade, porque o Senhor é Deus de milagre. E eu profetizo agora: novas fontes surgirão, portas que estavam fechadas se abrirão, propostas virão, ideias criativas descerão, oportunidades inusitadas baterão à porta. O que antes dava prejuízo começará a render. O que estava estagnado começará a multiplicar, porque onde há fé, há ativação de abundância. Eu repreendo também todo espírito de medo de prosperar, toda mentalidade de escassez que aprisiona, todo espírito de sabotagem pessoal, toda culpa que impede a colheita, toda ideia errada sobre riqueza que caia por terra. Senhor, me ensina a prosperar com sabedoria, me ensina a administrar com inteligência, me dá equilíbrio, responsabilidade, discernimento e honra, que eu nunca me esqueça que tudo vem de Ti. Eu oro por negócios que estão morrendo, contas que não fecham, projetos abandonados, investimentos congelados, portas que fecharam sem explicação. Eu clamo agora: vida financeira ressurreta. Onde houve falência, haverá restauração. Onde houve humilhação, haverá dupla honra. Onde houve perda, haverá colheita extraordinária. E eu coloco aos Teus pés todas as vozes que zombaram da minha fé, todos que disseram que eu nunca sairia do lugar, todos que duvidaram do meu chamado, todos que declararam palavras de fracasso sobre minha jornada. Eu não me apego a elas, eu não me alimento delas, eu me apego à Tua promessa. Eu declaro: o tempo da restituição chegou. Eu abençoo minhas mãos, tudo o que tocar prosperará. Eu abençoo meus pés, onde eu pisar será território conquistado. Eu abençoo minha mente, minhas ideias serão sementes de colheitas abundantes. Eu abençoo minha boca, palavras de vida fluirão e atrairão provisão. Eu abençoo meus olhos, verão as oportunidades vindas de Deus. Eu abençoo meus ouvidos, ouvirão propostas do céu. Eu abençoo meu coração, estará em paz para desfrutar das bênçãos sem peso, sem culpa, sem temor. Senhor, eu sei, a prosperidade que vem do alto não traz dor, e é essa que eu reivindico. Não quero riquezas sem Tua presença. Quero abundância com propósito. Que a bênção que chega sirva ao Teu reino. Que meus recursos alcancem vidas, alimentem lares, sustentem ministérios, levem esperança, edifiquem sonhos. Prosperidade com propósito. É isso que eu recebo. E eu declaro: tudo o que me foi roubado será restituído. O inimigo terá que devolver 7 vezes mais. O que perdi em crises, o que me tomaram injustamente, o que foi desviado, o que foi frustrado,
voltará com juros de honra, porque a mão do Senhor está estendida, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Pai, eu te peço, visita agora o centro da minha vida afetiva. Entra onde houve dores, traições, confusões, distanciamentos, frieza, indiferença ou manipulação. Entra onde a comunicação foi quebrada, onde a aliança perdeu sentido, onde o amor esfriou. Senhor, Tu és especialista em restaurar o que foi quebrado, por isso eu te convido. Começa agora a reconstruir. Restaura as emoções, os sentimentos, a cumplicidade, o respeito, o cuidado, o propósito. Repreendo com autoridade todo espírito enviado para destruir casamentos, toda pombagira que se intrometeu, todo espírito de adultério, toda influência maligna, toda seta da sensualidade, da desconfiança, do orgulho, da competição. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Toda tentativa das trevas de infiltrar confusão, ciúmes, infidelidade emocional, relacionamentos paralelos, distanciamento físico, está desfeita agora. Que o fogo do Senhor consuma toda a interferência do maligno. Declaro que o meu relacionamento não será destruído por inveja, nenhuma palavra contrária lançada por terceiros, nenhuma oração contrária, nenhum feitiço para separação, nenhuma simpatia para afastamento, nenhum pacto feito por outra pessoa para entrar na minha história sentimental funcionará. Tudo isso está agora debaixo do sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra meu casamento prosperará. Senhor, visita agora os casais que estão se separando, aqueles que dormem na mesma casa, mas não se falam, aqueles que estão casados no papel, mas distantes no espírito, aqueles que vivem na mesma aliança, mas já desistiram por dentro. Renova o pacto, sopra a vida novamente, tira os grilhões emocionais, as mágoas acumuladas, os ressentimentos não tratados, as feridas abertas. Ensina-nos a perdoar, a recomeçar, a olhar com graça e não com julgamento. Pai, eu também oro por quem ainda espera por um relacionamento. Liberta, Senhor, de toda a amarração sentimental, todo laço invisível que prende a pessoa à solidão, à espera sem esperança, a relacionamentos frustrados e repetitivos. Seja quebrado agora. Liberta de vínculos de alma com pessoas que foram usadas pelas trevas. Liberta de ciclos tóxicos. Liberta da carência que leva ao erro. Liberta de toda a ansiedade e de todo o medo de amar de novo. Eu declaro: minha vida amorosa é território de Deus. Não será dominada pela carne, nem pela cultura, nem pelos traumas, nem pelas experiências passadas. Será guiada pelo Espírito Santo. Será firmada na palavra e será marcada por amor verdadeiro, fidelidade, paz e propósito. Nenhuma voz do passado me guiará. Nenhum fracasso anterior me definirá. Nenhuma traição vai matar o que Deus ainda vai construir. Senhor, consagra agora meu coração. Tira toda a dependência emocional, toda a manipulação afetiva, todo o espírito de controle, todo padrão de repetição de relacionamentos quebrados. Limpa minha alma para amar com liberdade. Renova minha visão para enxergar com os olhos do céu. Fortalece minha identidade para que eu não aceite menos do que o Senhor preparou. Eu oro contra toda interferência demoníaca que atua para separar casais, contra sonhos malignos, vozes espirituais à noite, presença de espíritos que se apresentam em forma de paixão, desejo, lembrança de ex, comparações constantes, dúvidas sem fundamento, acusações sem verdade. Eu quebro tudo isso agora. Nenhuma entidade da sensualidade vai roubar o que o Senhor uniu. Pai, unge os casamentos. Derrama teu azeite sobre alianças que se desgastaram. Que haja toque de renovo, de ternura, de admiração, de respeito. Que a paixão volte, que a chama reacenda, que os planos voltem a ser sonhados juntos. Que a intimidade emocional e física seja restaurada com pureza e prazer em ti. Que a fidelidade seja inegociável, que o amor seja duradouro. Eu clamo por reconciliação, por reencontros, por pedidos de perdão sinceros, por abraços demorados, por lágrimas de restauração, por palavras curativas, por decisões firmes, por recomeços em Deus. Nada está perdido quando o Senhor está no meio. Nenhum relacionamento está além da tua redenção.
O Senhor ainda une corações, ainda reconstrói lares, ainda escreve novas histórias. E profetizo: haverá testemunhos, casais serão libertos, noivos serão restaurados, solteiros serão conduzidos pelo Espírito, vínculos quebrados serão restaurados, feridas serão curadas, promessas serão cumpridas. O que parecia impossível será realidade. O que parecia morto viverá novamente. Porque o Senhor está agindo, eu coloco esta área da minha vida totalmente sob teu domínio. Não farei escolhas fora da tua direção. Não entrarei em alianças que não tenham tua bênção. Não aceitarei menos do que a tua vontade. E quando vier o que é teu, será para glorificar teu nome. Porque o amor que vem do céu traz paz, edifica, fortalece e não destrói. Deus eterno, Pai de todas gerações, eu clamor pela minha descendência. Trago diante de ti os filhos que me deste, os filhos que ainda nascerão, os filhos que represento em oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, estende tua mão sobre cada um deles. Eu clamo por cobertura completa, blindagem total, proteção absoluta sobre cada filho, cada neto, cada descendente natural ou espiritual. Declaro que nenhuma seta do inferno terá acesso à vida dos meus filhos. Nenhum plano do inimigo prosperará. Nenhuma consagração feita nas trevas terá efeito. Nenhuma maldição hereditária continuará. Nenhuma transferência espiritual da linhagem será bem-sucedida. Porque hoje eu declaro: minha linhagem pertence ao Senhor dos Exércitos. Eu anulo agora, com a autoridade do sangue de Jesus, toda consagração maligna feita sobre meus filhos, seja por palavras, rituais, votos familiares, batismos ocultos, oferendas feitas quando ainda estavam no ventre, nomeações espirituais ilegítimas, invocações herdadas ou práticas ancestrais ocultas. Tudo isso está cancelado. Em nome de Jesus declaro: meus filhos são propriedade exclusiva do reino de Deus. Repreendo agora toda a influência das trevas na vida deles. Espíritos de rebeldia, vício, confusão de identidade, promiscuidade, engano, violência, desobediência, desânimo espiritual, depressão precoce, pensamentos suicidas, sejam expulsos agora. Nenhuma brecha será dada. O sangue de Jesus está sobre a porta do coração deles. Senhor, coloca um anjo ao lado de cada filho. Um anjo guerreiro para vigiar suas entradas e saídas, seus caminhos, seus pensamentos, seus relacionamentos, seus ambientes. Que onde eles estiverem, haja uma atmosfera de glória, mesmo que não percebam. Que a tua presença os cerque, os envolva, os convença, os conduza, os mantenha debaixo da tua graça. Eu oro pelos filhos que estão distantes, aqueles que se afastaram da fé, que andam por caminhos escuros, se envolveram com vícios, amizades perigosas, ideologias contrárias à tua palavra. Senhor, traz de volta, que eles sejam perseguidos pelo teu amor, que não encontrem paz fora da tua presença, que sejam cercados por situações que os façam lembrar de ti, que sonhos, visões, encontros divinos os conduzam de volta ao teu altar. Quebra, Senhor, toda a amarração mental que impede os filhos de ouvirem a tua voz. Tira os tampões espirituais dos ouvidos, remove as escamas dos olhos, liberta da cegueira emocional e espiritual, tira-os de ambientes tóxicos, rompe com alianças malignas, corta influências negativas que roubam sua identidade. Eles não foram criados para o mundo, foram gerados no propósito. Eu oro também pelos filhos ainda não nascidos. Profetizo que já estão consagrados ao Senhor, que serão puros, cheios do Espírito, protegidos, guardados, vocacionados desde o ventre. Nenhuma maldição os alcançará, nenhuma enfermidade os tocará, nenhum espírito maligno os cercará. Eles nascerão como flechas afiadas, como guerreiros do reino, como testemunhas vivas da fidelidade de Deus. E se há filhos espirituais em minha vida, eu oro por eles também. Aqueles que acompanho, que aconselho, que discipulo. Senhor, dá discernimento, dá cobertura espiritual, que nenhum deles se perca, que nenhum seja levado pela vaidade, pela pressa, pela carência ou pelo orgulho. Que o Senhor os levante com maturidade, autoridade, firmeza,
e unção. Profetizo que minha descendência será poderosa na terra, que não servirão ao sistema do mundo, mas à visão celestial, que não serão manipulados pela cultura, mas guiados pelo Espírito, que não serão vencidos pelas tentações, mas serão referências de fé, serão ministros do fogo, evangelistas corajosos, líderes justos, vozes proféticas, intercessores intensos. E eu oro pela proteção física dos filhos, que sejam guardados no ir e vir, nos estudos, no trabalho, no trânsito, nas viagens. Livra-os dos acidentes, das emboscadas, da violência, do abuso, dos perigos escondidos. Que o Senhor os alerte quando houver perigo. Que o Espírito Santo os desvie de lugares errados. Que sintam calafrios, alertas, incômodos, e saibam que é o Senhor falando. Eu abençoo os sonhos deles, os talentos, as escolhas, as amizades, as emoções, que sejam equilibrados, íntegros, generosos, firmes, que saibam dizer não para o que não edifica, que amem a verdade, que honrem os pais, que obedeçam a Deus, que tenham discernimento acima da média, que carreguem uma sensibilidade espiritual sobrenatural. E eu declaro: nenhuma arma forjada contra meus filhos prosperará. Nenhuma obra de bruxaria, macumba, simpatia, encantamento, despacho, palavra maldita, praga, ritual, terá efeito. Todo feitiço feito contra eles é agora queimado. Todo laço é desfeito. Toda influência das trevas é cortada. Eles estão debaixo do sangue do Cordeiro. Senhor, que os filhos da minha casa sejam flechas afiadas, que não falhem o alvo, que sejam lançados por tuas mãos em direção ao propósito, que onde colocarem os pés, levem luz, que onde abrirem a boca, liberem vida, que em tudo reflitam tua glória, que sejam melhores que nós, mais cheios de fé, mais ousados, mais puros, mais apaixonados por ti. Senhor, eu me levanto em contra toda a força de inveja, contra todo olhar carregado de ciúme, todo desejo oculto de ver minha queda, todo pensamento impuro lançado contra mim. Eu repreendo o espírito de olho grande, o espírito de sabotagem espiritual, o espírito de comparação destrutiva. Nada disso encontrará lugar em minha vida, minha casa, minha história. Declaro que toda palavra lançada contra mim pelas costas, toda crítica disfarçada, toda fofoca venenosa, todo julgamento encoberto, todo conselho mal intencionado, toda insinuação destrutiva, caia por terra agora em nome de Jesus. Nenhuma língua levantada para me condenar prevalecerá. Nenhuma maldição falada em segredo se concretizará. Todo veneno espiritual verbalizado contra minha vida será revertido. Repreendo agora toda energia espiritual carregada de rancor, inveja e desejo de ruína. Onde lançaram palavras como: quero ver até onde vai, não merece isso, isso não vai durar, isso não é de Deus, está se achando. Senhor, responde com justiça, que essas palavras se desfaçam no ar, que sejam silenciadas por teu poder, que se convertam em testemunho de livramento e vitória. Toda a roupa espiritual de inveja que tentaram colocar sobre mim, eu arranco agora. Toda a carga que me impuseram sem que eu percebesse, eu removo agora. Tudo que foi orado contra mim com motivação oculta, tudo que foi lançado em tom de bênção, mas carregado de maldição, seja desfeito agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, cobre minha imagem com o teu sangue, cobre meus passos com tua luz, cobre minha voz com tua autoridade, que meus feitos, conquistas e bênçãos não sejam usados como isca para o ciúme dos outros, mas como testemunho da tua bondade. Protege-me da exposição maligna, livra-me de ser vitrine para o mal, guarda meu nome, minha reputação, minha história, meus projetos. Quebra agora, Senhor, todo feitiço de boca, toda oração contrária, toda invocação feita em rituais com o meu nome, toda oferenda feita para que eu caísse, todo feitiço de língua, amarração verbal, comando espiritual oculto, seja queimado agora. Que o fogo do céu consuma toda tentativa de manipulação por palavras. Senhor, também te peço sabedoria. Não me deixes responder à altura do mal que fazem. Me ensina a silenciar diante da provocação. Me fortalece para não revidar no mesmo espírito. Me guarda de alimentar amargura, desejo de vingança
ou resposta agressiva, porque minha justiça vem de ti, e tu me exaltarás à vista dos que desejavam minha queda. Unge meus ouvidos para não absorver palavras malditas. Unge minha mente para não ser contaminada por conversas perversas. Unge minha alma para não adoecer com maldade disfarçada. Que eu permaneça focado no alto, guardado por ti, livre da influência destrutiva das palavras humanas. Declaro que toda tentativa de me paralisar por críticas, boatos, acusações, calúnias ou zombarias será frustrada. Que todo plano montado para me desestabilizar emocionalmente será confundido. Que toda emboscada do ciúme será descoberta e desmantelada. E que cada palavra que se levantou contra mim será motivo de dupla honra quando o Senhor agir. Profetizo que minha vida será prova viva de que Deus honra os que andam em verdade. Que o crescimento que virá será tão evidente que até os que falavam contra mim terão que reconhecer: foi Deus. Que a prosperidade que se manifestará será resposta aos que disseram que eu não iria suportar. Que a vitória que se levantará será resposta aos que riram do meu clamor. E oro também pelos invejosos. Senhor, quebra o ciclo deles. Livra-os desse sentimento destrutivo. Liberta-os da comparação. Tira os olhos deles de mim e direciona para o céu. Que a luz do Senhor brilhe também sobre os que tentaram me atingir. Que se houver arrependimento haja restauração. Mas se permanecerem na maldade, que o Senhor mesmo os impeça de tocar no que é teu. Declaro: minha boca não será instrumento de maldição. Não revidarei com veneno. Não desejarei o mal de volta. Meus lábios proclamarão cura, libertação e bênção. Que minha postura revele o caráter de Cristo. Que minha reação demonstre a maturidade que vem do céu. Que minha vida continue fluindo, mesmo cercada de más intenções. E eu oro pela blindagem do meu espírito. Nada vai me contaminar. Nenhuma palavra penetrará minha fé. Nenhuma fofoca tirará minha paz. Nenhuma crítica roubará minha essência. Nenhuma sentença lançada terá efeito. Eu estou guardado, eu estou selado, eu estou firmado na rocha. Senhor, eu te peço agora, levanta um muro de fogo ao meu redor, um escudo intransponível. Que o teu anjo guerreiro esteja à minha direita, à minha esquerda, à frente, atrás, acima e abaixo. Que os céus estejam armados sobre mim. Que o campo espiritual permaneça limpo, blindado e coberto com o sangue do Cordeiro. Toda palavra orada aqui está sendo marcada nos céus, registrada no teu livro eterno, validada pelo teu Espírito, selada pela tua glória. Senhor, eu te peço, protege meu coração. Nenhuma tristeza se enraizará, nenhum trauma será reaberto. A cura é definitiva. Protege minha mente. Nenhuma confusão voltará, nenhuma opressão retornará. Meus pensamentos pertencem a Deus. Protege meu corpo. Nenhuma enfermidade voltará. Nenhum espírito de doença encontrará brecha. Estou selado pela vida. Protege minha família. Nenhum laço antigo será reativado. Nenhum pacto ancestral retornará. Nenhuma herança maldita sobreviverá. Protege minhas finanças. A miséria foi quebrada. A escassez foi vencida. A prosperidade foi ativada. Protege minha alma. Nenhuma prisão emocional permanecerá. Nenhum vício retornará. Nenhuma manipulação espiritual terá acesso. Pai, eu clamo por blindagem espiritual irreversível. Um nível de cobertura tão forte que tudo o que já foi expulso, que já foi cancelado, que já foi desfeito, não poderá voltar. Nenhuma legalidade será restaurada. Nenhum espírito terá direito de retorno. Nenhuma retaliação das trevas terá poder contra mim. Nenhuma infiltração das sombras será tolerada. Eu coloco uma cerca de sangue sobre minha casa, sobre cada porta, cada janela, cada cômodo, cada estrutura. Que a tua luz permaneça acesa dia e noite. Que nenhum espírito de retorno encontre ambiente para atuar. Nenhuma presença demoníaca poderá se reinstalar. Nenhuma obra do inimigo conseguirá reverter o que o Senhor fez. Esta casa foi marcada. Este corpo foi consagrado. Esta vida foi selada. Senhor, sela também as decisões que tomei, os rompimentos espirituais, as renúncias feitas, as alianças desfeitas, as amarras quebradas. Tudo que foi cortado não será reatado. Tudo que foi derrotado não se levantará de novo. Que haja vigilância espiritual.
Que o teu espírito continue a me alertar, corrigir, conduzir e proteger. Eu clamo agora por vigilância angelical contínua. Que tua hoste celestial permaneça em prontidão ao meu redor. Que o céu permaneça sobre minha cabeça. Que os céus continuem abertos. Que minha casa seja zona de guerra vencida, território de glória, morada da presença. Que não apenas esteja livre, mas completamente ocupada por ti. Senhor, se houver alguma brecha que eu ainda não enxerguei, revela. Se houver algo escondido que precisa ser tratado, mostra. Se houver legalidade que ainda não renunciei, traz à luz. Eu quero selamento completo, nada pendente, nada entreaberto, nada acessível ao inimigo. A obra será completa. Eu declaro: o Senhor é meu escudo e minha retaguarda. O Senhor é minha torre forte. O Senhor é minha muralha. O Senhor é minha proteção. Eu não dependo de sorte, de amuletos, de orações humanas, de fórmulas. Eu dependo unicamente do sangue de Jesus. Eu revisto agora tudo com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o cinturão da verdade, com a espada do Espírito, com os pés calçados com a prontidão da paz e com a vigilância incessante no Espírito. Estou revestido, estou preparado, estou posicionado e oro também pelo selamento do ambiente espiritual onde esta oração chegou. Todo lugar onde esta oração for tocada, que se transforme em campo de glória. Que cada casa onde esse som ecoar seja território limpo. Que cada tela, cada fone, cada alto-falante seja convertido em altar. Que não haja mais escuridão em volta. Que não haja mais perturbação no ambiente. Que não haja mais brecha aberta. Selado está. Eu consagro esta série de orações ao Senhor. Que ela gere frutos. Que ela liberte muitos. Que ela seja usada como arma de guerra. Que pessoas sejam salvas, curadas, libertas, restauradas. Que ela circule por casas, igrejas, presídios, hospitais, ruas, famílias, levando luz onde havia trevas. E oro agora com autoridade profética, que o inimigo não toque mais, que se mantenha afastado, que veja a glória e não consiga agir, que bata em retirada antes de tentar atacar, que os demônios que observavam desistam, que os que tramavam se confundam, que os que espreitavam sejam cegados, que toda tentativa futura seja frustrada antes de nascer, porque o Senhor já foi à frente, e enquanto o céu sela tudo, eu permaneço, porque a guerra espiritual não termina, ela continua, e o que foi conquistado hoje será mantido com vigilância, jejum, adoração e santidade. Nada me afastará do teu esconderijo, Pai. Nada me tirará do teu abrigo. Nada me convencerá a largar a armadura. Glória a Deus. Se você chegou até aqui, saiba, algo no mundo espiritual já foi quebrado. O Senhor te visitou, cadeias caíram e a libertação foi selada. Comente agora. Está selado, firmado e confirmado no céu e na terra. Inscreva-se no canal Voz do Espírito. Ative o sininho e torne-se membro para receber conteúdos sem anúncios e com cobertura espiritual especial. Compartilhe essa oração com mais 3 pessoas. Você será canal de libertação na vida delas. Que o Senhor te cubra com fogo, graça e proteção. Amém. Shalom, shalom.